Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, a hora que vocês estiverem acompanhando esse vídeo. Hoje a gente vai dar continuidade ao início que a gente começou a trabalhar dos conteúdos do SSA2, certo? O primeiro tópico, número e operações. No nosso encontro anterior, a gente viu a parte de razão e proporção. Tudo que é relacionado a proporções foi o tópico anterior. Hoje a gente vai trabalhar tudo relacionado à notação científica e todas as questões que já caíram nos últimos Enem, né, de 2015 para cá, todas as questões que já caíram a respeito desses dois assuntos. Então, no nosso próximo encontro, a gente vê a parte de análise combinatória e fecha o primeiro bloco de conteúdos que está no edital do Enem, tá certo? Então, o conteúdo de hoje é um conteúdo que eu considero fácil e que ano sim, ano não, aproximadamente, certo? Ou todos os anos, mas para ano sim, ano não, cai uma questão relacionada à notação científica. Então, há uma grande chance de você ter lá das 10, uma questão relacionada à notação científica. E eu digo para vocês que notação científica é bem simples. É somente você entender um pouquinho de potências de base 10. Ou seja, é como você faz para escrever os números em forma de potência. Então, de uma maneira bem simples e bem clara para você entender, é o seguinte. Toda vez que você tiver um número 10, 100, 1000, 10 mil, 100 milhões, toda vez que você tiver um número grande, basta que você escreva 10 elevado, certo? A quantidade de zeros que o número tiver é o meu expoente. Então, como eu tenho dois zeros, 10 ao quadrado, tá certo? E se for um número decimal, se você observar aqui que é um número decimal, você também vai ter 10 elevado. Aí o segredo é você contar quantas casas decimais você vai ter até o final, até chegar aqui, ó, no primeiro número. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então é 10 elevado a menos 5. Basicamente, para você memorizar, tá? Quando for número grande, número inteiro, a potência tem um expoente positivo. Quando for um número decimal, for um número muito pequeno, a potência tem um expoente negativo. A dica é essa. Se você seguir essa dica, você vai acertar sempre, tá? Então, números grandes, expoente positivo. Números decimais ou números pequenos, expoente negativo. Quantidade de zeros é o valor do expoente. Quantidade de casas decimais é o valor do expoente, tá? Edilson, como é que eu escrevo 8.000? Aqui você colocou com 100 e com 1. Quando vier um número, inicialmente, como é que a gente escreve ele na forma de notação, tá? Bem simples. Pegue o meu valor inteiro, 8 vezes 10 elevado... pessoal, quantos zerinhos mesmo eu tive? 1, 2, 3. Então, 8 vezes 10 ao cubo. E nesse meu caso aqui, Edilson, vai ser como? Vai ser, ó, o meu valor inteiro, 5 vezes 10 elevado. Conte quantas casas decimais teve que pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 10 elevado a menos 7. Se você entendeu essa parte, vai ficar bem mais fácil na hora de trabalhar as questões com notação científica, certo? Números decimais, conta as casas com expoente negativo. Números inteiros, é só contar a quantidade de zeros com expoente positivo. Aí tem dois exemplos para vocês fazerem, né? Se você continuar a sua fichinha, na verdade são 4 exemplos. Os 2 primeiros estão aqui. Eu quero escrever na forma de notação esse meu primeiro número aqui, ó, da letra A. Edilson, não tem um valor só. Tem 34. Na hora de escrever na forma de notação científica, você vai deixar um número inteiro, uma casa de número inteiro. Ou seja, você vai pular com a vírgula até chegar no primeiro valor. O primeiro valor não é o 3, então vai ser 3,4
vezes 10. Edilson, quantas casas pulou até chegar naquele 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vezes 10 elevado a menos 6. Lembre-se, toda vez que for com um número decimal, o expoente é negativo. E quando for esse aqui da letra B, certo? Eu tenho aí, ó, 134 bilhões para escrevê-lo na forma de notação. Lembre, como eu disse, sempre uma casa, tá? Uma casa de número inteiro. Ou seja, 1,34 vezes 10 elevado. Aí eu te pergunto, para tu chegar com a vírgula aqui, para tu chegar até a sua casa decimal que você deixou, tu teve que pular quantos zeros? Tu teve que contar quantas casas? Ó, 3, 6, 9, 10, 11. Então, vezes 10 elevado a 11. Tá certo? É bem simples, pessoal. Notação científica é só pular com a casa para um lado ou para o outro, certo? Contar quantas casas você pulou e escrever no expoente. Se for um número positivo, expoente positivo. Se for um número decimal, expoente negativo. Beleza? Vamos agora para mais uma etapa. Qualquer coisa, se você não entendeu, pause o vídeo, veja novamente, tá certo? Pegue mais exemplos para que você possa entender bem direitinho como é a resolução de números com notação científica. O exemplo C, ele pede para você fazer 0,00003 vezes 0,0027. 1, 2, 3, 4. Pronto. Eu preciso multiplicar esses dois números decimais, mas Edilson, na hora de fazer a multiplicação vai dar um número enorme de grande. Gente, transforma em notação científica que fica mais fácil na hora de você multiplicar. Se você fizer essas transformações, você vai ter justamente o quê? Ó, lembra? Número decimal, o expoente é negativo. Venho até aqui. 3 vezes 10 elevado. Quantas casas eu pulei? 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a menos 5. Vezes. Lembra? Somente um número na parte inteira. 2,7 vezes 10 elevado. Quantas casas eu pulei? 1, 2, 3. Então, elevado a menos 3, tá? Notação científica, o segredo é você deixar somente um número antes da vírgula. Um número antes da vírgula. Esse é o segredo. Se é número decimal, o expoente é negativo. Se é número decimal, o expoente é negativo. Ué, Edilson, por que tu fez isso? Porque na hora de multiplicar, tu só vai precisar multiplicar número com número, potência de base 10 com potência de base 10. Ou seja, 3 vezes 2,7, 3 vezes 27 é 81. Então aqui vai dar 8,1 vezes 10 elevado. Ô pessoal, você lembra como é que multiplica duas potências de mesma base? Qual é a regra? Multiplicação com duas potências de mesma base. Você deve repetir a base e somar os expoentes. Então vai ser menos 5 mais menos 3. Mais por menos vai dar menos, né? E quem deve 5 e deve 3, deve 8. Então o resultado dessa multiplicação, 8,1 vezes 10 elevado a menos 8. Tá certo? É bem simples. É só você aplicar as regras. Deixa eu ver o outro exemplo. O que é que o outro exemplo traz para mim? O exemplo D, ele traz o seguinte. 0,35. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Dividido por 11 bilhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Ficou apertadinho, mas você acompanha aí na sua ficha, tá? Então, quando você pegar esses dois valores, é aquela questão que eu disse a você. Transforme em notações. Números que são muito pequenos ou números que são muito grandes, se você transformar para notação científica, vai ficar bem mais fácil de você resolver, tá certo? Então, fazendo essa transformação, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Quantas casas eu pulo até o meu primeiro valor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser 5,5 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido, você escolhe se escreve a divisão aqui ou se escreve assim, em forma de fração. Você escolhe. Eu gosto de escrever na forma de fração, tá? Dividido, lembra que é um número só, 1,1 vezes 10 elevado. Para chegar nesse meinho daqui, ó, eu tive que pular quantas casas? 3, 6, 9, 10. Ok? Ô Edilson, oi. Por que esse aqui é negativo? Por que esse daqui é positivo? Negativo porque veio de um número decimal. Positivo porque veio de um número inteiro. Ok? Então agora você só precisa dividir. 5,5 dividido por 1,1 é 5. 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado à 10ª potência. Divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Vai ser menos 6 menos 10. Então quem deve 6 e deve 10, deve 16. Tá certo? Então aplicar questões de notação científica é só você transformar os valores e aplicar algumas regrinhas básicas, tá? Ainda na ficha de vocês tem duas questõezinhas bem simples, nem alternativas ela tem. É a aplicação mesmo. Como é que eu posso encontrar em uma questão, certo? Um pedido que fala de notação científica. Vamos lá para a primeira? A primeira diz o seguinte. Deixa eu apagar aqui. A primeira diz o seguinte: considerando um próton como um cubo de aresta 10 elevado a menos 11 metros e a sua massa de 10 elevado a menos 21 quilogramas, qual a sua densidade? Edilson, notação científica são questões que são aplicadas não só em matemática. Você também vê bastante uso de aplicação em física e em química, tá? Então essa questão aí, ela envolveu um próton, que é um assunto de química, certo? E pediu para que você resolvesse e calculasse qual a densidade de um objeto. A densidade é um assunto de física, tá certo? Então nessa questão 1, para essa questão 1, você tem que lembrar o seguinte: densidade é justamente o que, pessoal? É a razão entre a massa e o volume. A densidade de um objeto é quando você pega a massa dele e divide pelo volume. Nessa questão 1, a massa é de 10 elevado a menos 21. Já foi dado na questão. Mas o volume não foi dado. Mas tem como descobrir. Então, é bem simples. Qual é a fórmula que calcula o volume de um cubo? O volume de um cubo, pessoal, é só pegar o valor da aresta e elevar ao cubo. Bem simples, certo? Como na minha questão, o valor da aresta, deixa eu ver aqui, é 10 elevado a menos 11, você vai pegar essa aresta e elevar ao cubo. Aí eu te pergunto, qual é a regrinha para calcular uma potência de outra potência? Potência de potência, repete a base e multiplica-se os expoentes. Então, esse volume é 10 elevado, 11 vezes 3, 33. Só que aqui é negativo, então, menos 33. Então, aí você encontrou o volume, tá certo?
Encontrado o volume, finalmente eu vou calcular a densidade. Qual é a densidade do objeto? A sua massa, 10 elevado a menos 21, dividido pelo volume, 10 elevado a menos 33. Densidade é a massa sobre o volume. Aí, mais uma vez, volta para a regrinha. Olha, você, para calcular essas questões, você tem que lembrar bem as regras de potência. As regrinhas básicas, tá? Então, aqui, ó, divisão de potência de mesma base. Repete-se a base e subtrai os expoentes. É assim, ó. Menos 21 menos 33. Tenha esse cuidado. Por que eu digo que é para você ter esse cuidado? Porque aqui, ó, menos por menos vai dar mais, tá certo? Então vai ficar menos 21 mais 33, tá certo? Quem deve 21 e paga 33, o que é que acontece, pessoal? Sobra 12. Então, essa densidade vai ser 10 elevado a 12 quilogramas por metro cúbico. E aí você fechou a sua primeira questão, tá certo? Questão bem didática, uma questão que ajuda a aplicação desse conteúdo. Vamos para a próxima? Eu acho que eu vou ter que apagar. Esse lado aqui não vai dar não. Deixa eu apagar, tá? Pessoal, terminou a questão, resolva, dê uma pausa no vídeo, resolva ela novamente. Não entendeu a questão? Pausa o vídeo, assista novamente, tá certo? É assim que a gente aprende, tá bom? Tente fazer sozinho uma questão, beleza? Vamos agora para a próxima. A próxima questão, pessoal, ela pede o seguinte. A velocidade da luz é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A distância entre a Terra e o Sol é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Quanto tempo a luz do Sol gasta para chegar até a Terra? Questão 2 pede velocidade, certo? Para você calcular a velocidade, basta que você faça o espaço sobre o tempo. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Tá? Física lá, bem básicozinho. Então a questão, ela já dá o valor da velocidade. Ela diz que a velocidade é de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Metros por segundo. E a distância que a questão te deu foi em quilômetros. Então, ó, se liga que tudo tem que trabalhar na mesma unidade. Se a distância, se o espaço que a questão deu foi de 149 milhões e 600 mil km, quilômetro, transforme, aumente. 1 quilômetro tem quantos metros? 1000 metros. Então basta que você multiplique por 1000, ou seja, acrescente 3 zeros, tá certo? Então esse espaço, na verdade, é de 149 bilhões e 600 milhões de metros, tá? Você multiplica por 1000. O espaço ele tem que ser dado em metros. Por que você vai fazer isso? Porque agora vai ficar fácil. A velocidade ela foi de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. O espaço está com esse número grandão aqui todinho. Ô Edilson, quando o número é muito grande, você faz o quê? Transforma ele, coloca ele na forma de notação, certo? Lembra? É só uma casazinha que vai ficar. Então vai ser, ó, 1,496. Acabou os números. Vezes 10 elevado. Para descobrir o expoente é só ver quantas casas tu pulou até chegar aqui, ó. Até chegar onde a vírgula ficou. Então você teve 3, 6, 9, 10, 11. Vezes 10 elevado a 11. Tá certo?
Fez essa transformação, substitui 1,496 vezes 10 elevado a 11 sobre o tempo. Velocidade, espaço, tempo. Razão, proporção, regra de 3. Você escolhe o nome que você quer dar. Meios pelos extremos, tá certo? O t que está dividindo sobe multiplicando. E esse que vai estar multiplicando desce dividindo. O jeito que você quiser fazer vai dar certo, pessoal. O valor do t, o tempo, é justamente a divisão de 1,496 vezes 10 elevado a 11 por 3 vezes 10 elevado a 8. Tá? Você vai ter que fazer essa divisão aqui. Fazendo essa divisão, eu já vou dar o resultado para adiantar, certo? Você vai encontrar um número decimal um pouquinho grandinho. Só que aí eu vou deixar ele com 3 casas. Essa divisão aqui vai dar exatamente 0,498 vezes 10 elevado. Divisão de mesma base, repete a base e subtrai. 11 menos 8, 3. Lembrando que esse valor aqui tá, é aproximado. Vai dar um número decimal bem grande aí. Eu vou deixar um valor aproximado. Por que eu aproximei? Porque eu aproximei com 3 casas decimais. Porque eu não vou multiplicar por 10 ao cubo? Se eu multiplicar isso aqui por 1000, eu vou pular 3 casas. Isso vai me dar aproximadamente 498 segundos. Tá certo? 498 segundos. Multiplicar por 1000 é pular 3 casas. E 498 segundos dá aproximadamente, é só dividir por 60, tá? Isso vai dar aproximadamente 8,3 minutos. Então, o tempo que a questão pediu é de aproximadamente 8 minutos. 8,3, 8 minutos. 8 minutos e um pouquinho. Tá certo? Então, observe que as questões que vai cair de notação científica necessita de transformações, transformar de quilômetro para metro, transformar o número em notação. Depois que você transformou em notação, você vai lá e faz a substituição. Fez a substituição, aplique, tá certo? Lembre das regrinhas básicas. Questões de notação científica para o SSA2 não são difíceis. Agora você precisa dominar essas transformações, tá certo? Aí com isso eu encerro o primeiro bloco de hoje, que é justamente finalizar o entendimento de notação científica, e a gente começa o segundo bloco resolvendo questões da aula passada e da aula de hoje que caíram no SSA. Então eu fiz uma pesquisa dos últimos 6 anos, últimos 5, 6 anos, todas as provas de matemática do SSA2, quais foram as questões que me cobraram proporção, quais foram as questões que me cobraram notação científica. Vamos resolver agora? Vamos lá? Certo? Então pega a fichinha de vocês aí, acompanhem. A primeira questão, ela diz o seguinte. Deixa eu só apagar aqui, tá? Rapidinho. A primeira questão, ela diz o seguinte. O Banco Dinheiro Fácil movimentou a quantia de 240 bilhões de reais no ano de 2013. Suponha que um conjunto de 10 cédulas de 50 reais tenha massa equivalente a 1 grama. Qual massa corresponde ao volume de dinheiro movimentado por esse banco em 2013? Considerando que todo o dinheiro movimentado foi em cédulas de 50 reais. Pessoal, essa é uma questão que é mais interpretação e a aplicação é muito fácil. Ele diz que um bloco de 10 cédulas de 50 reais dá 1 grama. 10 cédulas de 50 reais. Quanto é que dá 10 cédulas de 50 reais? Quanto? 10 vezes 50. Então, ó, 500 reais, pessoal. 500 reais equivale a 1 grama, certo?
E o dinheiro que o banco movimentou foi 240 bilhões. Sabe qual é a dificuldade da questão 1? Saber escrever 240 bilhões. Se você souber escrever isso, tu vai matar a questão. Então, ó, 240 mil milhões bilhões. Então, 240 bilhões equivale a X. O segredo da questão está aí. Tu souber fazer isso? Ah, professor, mas eu não sou bom de notação científica agora, não. Eu posso transformar no final? Pode. Quando tu fizer aqui, ó, meio por extremos. Quando tu fizer a regrinha de 3. Quando tu aplicar a proporção, tu vai encontrar que 500 vezes X é igual a 1 vezes 240 bilhões. Então, X vai ser igual a 240 bilhões, mil, milhões, bilhões, dividido por 500. Eu nem botei em notação. Se você quiser botar, bota. Eu nem botei agora. Por quê? Porque eu vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Cortei. Eu vou dividir 24 por 5, Edilson? Vou não. Eu vou dividir o 240. Porque 240 termina em zero, dá para dividir por 5, tá? E quando tu dividir 240 por 5, vai dar exatamente 48. Aí vai sobrar esses zeros daqui todinho, ó. Ó, quantos zeros sobrou aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ô Edilson, como é que eu escrevo mesmo na forma de notação? É uma casa, ó, um número só antes da vírgula. 4,8 vezes 10. Tu pulasse quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acabou a questão. Só isso. Isso é questão do SSA. Foi assim que o SSA cobrou. Tá certo? Então veja que é bem simples, ó. Soube escrever 240 milhões, soube fazer uma regra de 3 simples, acabou. É só transformar o resultado. Então verifique que a prova você vai encontrar questões um pouquinho difíceis, vai. Mas as questões, pessoal, vai ser, na grande maioria, do jeito que a gente estuda, do jeito que a gente resolve. Não é nada de outro mundo. Beleza? Então, uma questão de notação científica do SSA é cobrada dessa forma. Vamos para a questão 2 agora? Mais uma vez eu repito, se tiver dúvida, pausa o vídeo, volta e vê a questão novamente. Tá certo, pessoal? Vamos aí para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte: vovô Hélio distribuiu R$3.000 de forma inversamente proporcional às idades de suas 3 netas. Aline, que tinha 20 anos, Bianca, que tinha 15, Carol, que tinha 12, respectivamente. De acordo com esses dados, analise as alternativas. Pessoal, divisão proporcional, resolvemos uma questão na aula passada, tá certo? Mas nesse caso é uma divisão inversamente proporcional. Ou seja, o resultado vai ser inverso. A pessoa que é mais velha vai ganhar menos, tá certo? Então basta que você veja e basta que você observe o seguinte: eu quero pegar os R$3.000 e dividir de maneira inversamente proporcional à idade das meninas. Lembra que quando é inversamente é 1 sobre o valor que você tem. Então a Aline, que tem 20 anos, 1 sobre 20. E eu tenho que juntar com o valor que Bianca vai ganhar. A Bianca tem 15. 1 sobre 15. E Carol tem, deixa eu ver, 12. 1 sobre 12. Então, para você achar o fator de multiplicação, para você achar por quanto eu devo multiplicar cada menina para saber quanto eu estou ganhando, basta que você divida pela soma, a soma do valor das 3. Lembra?
inversamente proporcional. 1 sobre. Tá certo? Aí tu vai ter que lembrar do seguinte. O Edilson, 3.000 dividido. Como é que eu faço para somar frações que têm os denominadores diferentes? Lembra? Tira-se o MMC. Depois que tirar o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então aqui agora, ó, 60 dividido por 20, 3. 3 vezes 1, 3. 60 dividido por 15, 4. 4 vezes 1, 4. E 60 dividido por 12, 5 vezes 1, 5. Então esse 3.000, ele vai ser dividido por a soma aqui em cima, 12 sobre 60. Lembra como é que divide duas frações? Repete a primeira, 3.000, vezes o inverso da segunda, 60 sobre 12. Tá certo? Se você quiser simplificar, ó, 60 dividido por 12 é 5. Se você quiser simplificar, tá certo? Então é só fazer 3.000 vezes 5, que vai dar 15.000. Então, esse é o valor que eu devo multiplicar o fator de proporção, o valor proporcional de caridade. Então a menina, deixa eu ver o nome dela, Aline. Para saber quanto a Aline vai ganhar, basta que tu pegue os 15.000 e multiplique por 1 sobre 20. Para saber quanto Bianca vai ganhar, basta que tu pegue os 15.000 e multiplique por 1 sobre 15. E para saber quanto Carol vai ganhar, basta que tu pegue os 15.000 e multiplique por 1 sobre 12. Então, eu faço essa divisão, lembre, divisão proporcional. Se for inversamente é 1 sobre, se for diretamente é só somar direto. Quando é inversamente dá um trabalhinho a mais, tá bom? Então pegue o valor que vai ser dividido, some a proporção que é dado, você descobre o valor a ser multiplicado. Então 15.000 vezes a proporção de Aline, 15.000 vezes a proporção de Bianca, 15.000 vezes a proporção de Carol. Então se você fizer, eu vou só adiantar agora, tá?